Quais são os princípios fundamentais da mandala terapia e como ela pode ajudar na cura emocional e no desenvolvimento pessoal de cada indivíduo? Se você quer saber sobre isso, acompanha esse vídeo. Olá, Mandalante, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Marcelo, sou especialista em mandala terapia e aqui neste canal eu guio mulheres a terem autonomia como terapeutas, ajudando a superar as suas inseguranças com o método terapia mandalar. Hoje eu quero compartilhar com vocês os princípios fundamentais da mandala terapia e como ela pode ajudar na cura emocional e no desenvolvimento pessoal, seja no seu desenvolvimento pessoal, seja no desenvolvimento pessoal do seu cliente e do seu futuro cliente. Porque aqui eu guio mulheres na transição de carreira que querem se tornar terapeutas e mulheres que já são terapeutas e querem agregar a mandala terapia como a cereja do bolo aí em seus atendimentos. Então vamos lá descobrir quais são esses princípios fundamentais da mandala terapia. A mandala terapia, ela é muito mais do que você simplesmente pegar uma folha qualquer, gente, sulfite, pode ser canson, pode ser com qualquer folha. Aí você vai lá, você pega um giz pastel oleoso e simplesmente desenha. Vou lá preencher o meu papel com um círculo e realizar uma mandala. A mandala terapia, ela vai muito mais além disso. Primeiro, que para fazer isso a gente precisa de uma boa condução e de uma terapeuta especializada para ajudar. Não é simplesmente recreativo. Segundo e mais importante, é que ela é uma metamorfose que está ligada com os ciclos da natureza, os elementos e os sentimentos, eles estão inteiramente ligados a isso. Então, entender cada processo e o que acontece internamente faz com que nós levamos essa vida mais leve. E a mandala terapia é uma prática terapêutica que se baseia na criação, claro, né? Obviamente, de mandalas terapêuticas. Por que terapêuticas? Porque existem vários tipos de mandala e nós nos baseamos, nós desenvolvemos tudo isso com as mandalas terapêuticas, que são aí diagramas circulares que usam da simbologia, né? Que possuem muita simbologia, usados aí em várias culturas ao redor do mundo. Isso é o que é as mandalas, tá? De uma forma abrangente, tá? Então, a mandala terapia, a base dela são as mandalas que nós direcionamos para as mandalas terapêuticas. Então, para você entender um pouquinho melhor o que significa a palavra mandala? Claro, né, vem do sânscrito, isso, você que já tem, que pode ter mais interesse em mandala, já deu uma pesquisada, ou tem pelo menos um livro daqueles de colorir mandala, sabe que a mandala vem do sânscrito, né, porque todos os livros de mandala começam com essa explicação. Mas e daí, Tati, se você já sabe eu já sei de tudo isso, por que você tá falando? Porque eu quero introduzir você num assunto interessantíssimo. Então, bora lá. A mandala, em sânscrito, significa círculo, né? O círculo da essência. Manda lá, né? Divide aí, então, círculo da essência. Então, automaticamente, o círculo mandalar, ele é autorregulador. Quando você olha uma mandala, mesmo que seja aquela mandala artística, e começa a prestar muita atenção nessa mandala, ela já te tira desse espaço que você estava antes e te coloca em outro, porque ela é autorreguladora. E ela é o círculo da essência, né? Sendo o círculo da essência, porque ela simplesmente te faz entrar em contato
com essa essência. Isso é terapêutico? Não. O terapêutico é quando você consegue obter insights e ações, né, e clareza para suas ações, para que você possa ter aí uma qualidade de vida mental, física, espiritual, enfim, depende aí do que você e os seus clientes buscam e buscarão. Então, as mandalas, elas são usadas como uma forma de meditação, autoexpressão, ajudando a pessoa a se conectar aí com o seu interior, tá? Isso de uma forma também muito abrangente, como eu já disse, é terapêutico? Depende. Agora vamos falar dos ciclos da natureza. Nós estamos nos referindo aos padrões naturais e repetitivos que nós observamos no mundo e também ao nosso redor. E isso pode incluir as estações do ano, os ciclos da lua, o nascer e o pôr do sol, né? Tudo isso está relacionado aos ciclos, né, da natureza. O ciclo da vida, né? O ciclo da vida de uma planta, o ciclo da vida de um animal, né? Seja ele um animal humano ou não, porque, né? Então, tudo é cíclico. Nós crescemos, desenvolvemos e morremos. Tudo na vida. Aliás, né? Como dizem, né? A única certeza da vida é que é esse ciclo. Então, na mandala terapia, esses ciclos da natureza, eles são usados aí como uma metáfora para o ciclo da vida humana. Por exemplo, a primavera, ela pode representar o nascimento ou um novo começo. O verão pode representar o crescimento e a maturidade, né? O olhar para fora. O outono, ele representa a colheita, a realização, né? O olhar para dentro, a preparação para o olhar para dentro. E o inverno, ele representa a morte e o fim de tudo isso, realmente olhar para dentro. Então, ao criar uma mandala, o indivíduo ele pode refletir sobre onde ele está em seu próprio ciclo da vida e o que ele pode apresentar com a natureza. Por exemplo, se alguém está passando por um período difícil, né? Vamos dizer o inverno. O inverno, dependendo aí do país, é uma estação mais rigorosa, né? Dependendo também do Brasil, né? Onde o local aí do Brasil ele é mais rigoroso, menos rigoroso. Então, vamos imaginar um inverno mais rigoroso. A mandala ela pode ajudar a lembrar que, assim como a primavera sempre segue o inverno na natureza, né? Também haverá tempo de renovação e de crescimento da sua vida. Então, ela ajuda esse olhar para dentro de uma forma mais lúdica, de uma forma mais alegre, né? Não é sofrido olhar para dentro, não é sofrido olhar para as sombras, é mais divertido. E além disso, a mandala terapia permite que a pessoa explore os seus sentimentos e pensamentos de uma maneira não verbal, usando cores, formas e símbolos pessoais. Isso pode ser particularmente útil para as pessoas que têm dificuldades em expressar suas emoções com palavras. Então, o processo com as mandalas ajuda as pessoas a verem a sombra de uma maneira lúdica, né? De uma maneira leve, com esse olhar mais compassivo, com um olhar transformador, para poder entender como é e como lidar melhor com essas sombras. Então, entender que nós somos luz e sombra é muito importante. Quanto maior a luz, maior a sombra, não se esqueçam disso. Então, a criação de uma mandala, ela é um processo pessoal e introspectivo, que pode ser feito de várias maneiras, que pode ser realizado de várias maneiras. Depende das preferências individuais e também do propósito da
mandala, né, do processo mandalar terapêutico. Então, os passos básicos para criar uma mandala, eles envolvem o seguinte: primeiro, preparação. Você precisa preparar. Preparar o quê? Então, é importante preparar o ambiente terapêutico, seja ele virtual, seja ele físico, você precisa preparar esse ambiente. E preparar a mente sua e do seu cliente. E isso pode envolver, né, limpar o espaço de trabalho, acender aí uma vela, um incenso, né, fazer uma meditação curta e se concentrar. Isso vai depender de cada terapeuta, de cada cliente, de cada situação, tá? Porque existem situações em que não precisamos fazer nada disso, tá? Mas às vezes vai existir algum cliente que precisa de um elemento a mais. Eu costumo dizer que esses elementos são acréscimos, porque a própria mandala ela já faz um trabalho excepcional. E depois, né, o próximo seria a escolha dos materiais. Então, você pode usar qualquer material que desejar para criar a sua mandala. Os materiais que mais chamam a atenção aí no momento da sessão, no momento terapêutico. Então, as cores que estão ressoando no momento, sem pensar, é pegar e começar. Então, isso também pode incluir o papel, né, a escolha do papel, como eu comecei falando lá no começo do vídeo. Então, pode ser folha sulfite? Pode ser a folha sulfite, que é bem molinha, né? Pode ser uma folha com uma gramatura maior? Pode ser. Então, se você for trabalhar com aquarela, você, dependendo do que você quer causar aí, folha sulfite ou o papel com uma gramatura maior. Então, você precisa conhecer os materiais, precisa entender, né, quais são os materiais. No entanto, né, conhecer os materiais é óbvio, né? Conhecer técnica do material, porque para desenvolver precisa saber aí as reações, né? No entanto, tem um material que eu sou a favor. É um material que eu falo, gente, esse não tem pra ninguém, não precisa conhecer técnica, não precisa ser artista pra saber, nossa, a reação da aquarela com a folha sulfite vai dar ruim. Nossa, o giz pastel oleoso com a folha sulfite também dá ruim. Não. Tem um material que você não precisa ficar pensando nisso. Nossa, eu vou trabalhar com fogo, e se eu colocar fogo em um papel que tá pintado com giz oleoso, que tem óleo, não vai, sabe essas coisas? A gente precisa saber também, né? Mas tem um material que você não precisa de nada disso, você não precisa se preocupar. E eu vou te falar que no processo terapêutico ele é mais, como eu posso dizer, assim, de uma forma, ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Sabe quais são esses materiais? Aqueles materiais em que você encontra de forma gratuita, você não paga nada por eles e ainda você ganha muito ao adquiri-los, que são os materiais naturais. As pedras, cristais, as flores, a terra, diferentes tipos de terra, os chás, os temperos, tudo isso. E você consegue resultados, assim, extraordinários com seus clientes e com você mesma. Próximo passo seria desenhando o círculo. O primeiro passo é você desenhar um círculo. Para poder desenhar a sua mandala, você precisa desenhar um círculo. Então, este círculo representa o universo, representa esse espaço sagrado no qual a mandala reside, né? E é nele que você vai adicionar as cores, que você vai adicionar as formas, que você vai adicionar os materiais. Então, percebe que é uma constante, você precisa organizar o espaço, você precisa organizar o material e você precisa começar. E para começar é com o círculo. Então, tudo de acordo com
o seu sentimento do momento, a sua emoção do momento. Isso é muito importante. E depois nós temos a contemplação. Nós vamos contemplar tudo o que foi realizado. Então, quando terminar de desenhar, de colorir, é muito importante um tempo para poder contemplar a obra de, não vou dizer a obra de arte que você criou, porque quando eu falo obra de arte, na sua cabeça vai vir um Rembrandt, o Picasso, aqueles artistas, né? Oh. Mas tudo que a gente produz é uma obra de arte. Porque quando você coloca ali na sua parede, aquilo vai vibrar de uma forma tão intensa e é uma criação artística. Então, contemple essa criação. Mas não pense que, nossa, mas isso aqui tá diferente das obras de arte do museu. É óbvio, é uma obra terapêutica, uma obra de arte terapêutica, tá? Então, coloque isso já na sua cabeça para que você não crie essas objeções, essas crenças limitantes, tá? Então, o que você sente ao olhar para ela? Quais pensamentos ou emoções surgem? Então, essa contemplação, ela é muito, muito importante nesse processo, tá? No processo da mandala terapia, porque permite que você se conecte com o seu eu interior e possa refletir sobre o seu estado emocional atual e o seu processo de vida. Porque muitas vezes as criações elas vão te acompanhar, algumas características vão te acompanhar, porque é um momento que você está passando aí da sua vida. E por último, a interpretação. A interpretação da mandala é um processo muito pessoal e individual. Na mandala terapia, nós acreditamos que o criador da mandala é a melhor pessoa para interpretar o seu significado. Quem te conduz, a terapeuta que te conduz, ou você que vai ser uma terapeuta, uma mandala terapeuta e quer conduzir o seu cliente, você vai ajudar a pessoa a pensar sobre as cores, sobre as formas, sobre os padrões que ela escolheu, né? E o seu terapeuta, se você se deseja ser atendida, né, pela mandala terapia, enfim, você vai receber essa orientação como mandalante, né, para que você possa entender melhor aí suas escolhas, os seus significados, né? O que eles representam para você, como eles se relacionam com o que você está passando na vida no momento, ou com o seu cliente, o que ele está passando na vida no momento, né? O que representa, enfim. Nós, como terapeutas, ajudamos os mandalantes a entenderem, a eles interpretarem, né? É assim que funciona. Porque se a gente for interpretar, sua mandala significa isso, 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 nós vamos olhar para um outro aspecto. Vai ficar aquele aspecto oracular, aquele aspecto do tarô, né? Que tem um símbolo, aquele símbolo já está determinado que representa isso e ponto final. Na mandala não tem ponto final, tá bom? Então é um processo muito mais de olhar para o ser humano, é um processo muito mais integrativo para que possa entender aí vários contextos. E aí nós temos a integração. Depois que criar a mandala, depois da interpretação da mandala, a conversa com a mandala terapeuta vai ajudar na percepção e o próximo passo, que é a integração, né? Vai ajudar nessa percepção da mandala e iniciar a integração. E isso leva as percepções e realizações que você obteve durante o processo da mandala terapia, né? Ou do seu cliente, o que ele obteve aí nesse processo. E poder aplicá-las à sua vida diária é sair do campo da conscientização, sair do campo da visualização e ir para o campo da ação.
tá? Então, isso envolve a tomada de certas ações, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, simplesmente a reflexão contínua sobre os temas e as questões que surgiram durante todo o processo, tá? A gente não pode simplesmente, eu desenhei mandala, entendi, essa é minha sombra, tá? Você vai fazer o que com isso? Quais são as ações que você vai tomar para que sua vida seja melhor? Esse é o ponto. Então, lembre-se que não há uma maneira certa ou errada de criar uma mandala terapêutica. O mais importante é que o processo seja significativo e curativo para você. Existe muitos, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que. Gente, no processo terapêutico tem que olhar para o indivíduo que está em processo terapêutico. Isso é o tem que. O resto, gente, é só coisa, é só acréscimos aí do ego, tá bom? No meu método, a terapia mandalar, eu desconstruo o interpretar mandalas. Eu ensino a ouvir do cliente qual é o significado que ele dá a tudo que ele desenha. Desde as cores, desde os símbolos, desde tudo. Desde a escolha do material. Então, a terapeuta não tem que intuir, não tem que assimilar a interpretação dos símbolos que os livros dão, né? Não tem que nada. Tem que ter autonomia. Tem que entender o processo da base para então poder ter essa autonomia. Então, aqui não tem que, aqui a gente desconstrói para te dar ainda mais essa autonomia e superar essas inseguranças que você possa ter ao atender. E no método, eu dou muita oportunidade de todas as minhas alunas passarem pelo processo, serem atendidas individualmente, seja por mim, seja por alunas, dentro da mandala terapia. Então, eu ajudo, eu pego na mão, eu pego na sua mão para que você possa sair desse curso com a prática, com a experiência. Eu não vou jamais vou falar para você assim, fica tranquila, você vai aprender com a experiência. Porque isso é óbvio, né, minha gente? É óbvio que a gente aprende com a experiência, mas até que ponto a experiência, a falta de experiência, melhor dizendo, vai te gerar segurança ou insegurança e você vai desistir. Então, passar pelo processo é a chave para esse desenvolvimento pessoal de cada pessoa, de cada uma, além de superar essas inseguranças, tornando-se aí uma terapeuta muito confiante, bem confiante e muito mais assertiva, porque você vai entender a base. Eu te mostro os porquês, eu não fico, não, mas você tem que fazer assim com a folha, você não pode fazer isso. Eu te faço pensar, eu te ajudo a pensar, tá? Para que você possa ter essa autonomia e se livrar desses dogmas aí impostos pelo ego de não sei. Então, eu acredito, né? Nós da equipe acreditamos que uma mulher curada tem o poder de curar muitas outras. Portanto, ao se curar, você está preparada para trazer a cura e transformação para a vida dos seus futuros clientes. Então, a mandala terapia ajuda na cura emocional, no desenvolvimento pessoal, né? Você se desenvolver como pessoa de diversas maneiras. Com autoconhecimento, com expressão emocional, com redução de estresse e ansiedade, resolução dos problemas de conflitos internos, crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Conexão aí com seu eu superior, com seu self, né? Com a sua essência, vamos dizer assim. Então, lembre-se que a jornada da cura emocional e desenvolvimento pessoal é única para cada indivíduo. Não existe uma caixinha que todas as pessoas caibam,
tá bom? A mandala terapia, ela é apenas uma ferramenta que pode facilitar essa jornada para cada indivíduo. Então, se você é uma mulher que deseja uma transição de carreira para terapias, seja você uma terapeuta holística, seja você uma terapeuta psicóloga, uma psicoterapeuta, seja você uma professora que quer se tornar terapeuta, seja você também uma artista que trabalha com mandalas ou não trabalha com mandalas, mas gostaria de envolver as mandalas no seu trabalho, seja artístico ou trabalhar terapeuticamente, e deseja aprender a ferramenta do método terapia mandalar para se tornar mais assertiva e segura em seus atendimentos, nós aqui podemos te ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas. Claro, gente, deixe seu comentário aqui, porque eu amo ouvir vocês, eu amo saber a opinião de vocês, eu gosto muito de saber o que você pensa. Então, deixe aqui seu comentário e lembre-se que eu atendo individualmente terapeutas com o intuito de curar para melhor curar. Nos vemos no próximo vídeo.